Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Eu sou o professor Fernando Capês e nós estamos no curso Ícones do Direito Preparatório para as Carreiras Jurídicas. Estamos na nossa terceira aula. Na primeira aula, estudamos o conceito do direito penal. Na segunda, a sua missão. Missão esta definida de acordo com as mais diversas teorias. E agora, vamos para esta terceira aula estudar as categorias de direito penal. Todos estes foram temas selecionados com base em estudos sobre sua incidência em concursos. Vocês já viram que após cada aula, há uma resolução de testes e o material fica disponibilizado para vocês. Portanto, não se preocupem tanto, embora estejam livres para fazê-lo, em anotar a aula. Isso tudo vem com os nomes escritos, tudo direitinho para vocês. Tá claro? Vamos então às categorias de direito penal. Bom, nós podemos sistematizar o direito penal nas seguintes categorias. Em primeiro lugar, nós temos a clássica distinção entre direito substantivo e direito adjetivo. Então, nós temos o direito penal substantivo e o direito penal adjetivo. O que é o direito penal subjetivo? É o Código Penal e as mais diversas legislações penais. A parte do direito penal voltada à definição das infrações penais, à cominação das sanções penais e ao estabelecimento de regras e princípios para a sua aplicação. Portanto, você vai ter o Código Penal e as leis penais extravagantes. E este é o direito penal substantivo, que é a substância, a essência. E o direito penal adjetivo. O que é o direito penal adjetivo? É o processo penal. O direito penal adjetivo é aquela parte do direito, chamada de direito penal adjetivo, ou, muito mais precisamente, de direito processual penal, voltada às regras que disciplinam a investigação e o processo criminal. Estabelecem regras para a sentença, para os recursos, para a apresentação das provas, para a manifestação da acusação e da defesa, os direitos do investigado, os direitos do acusado, as normas processuais penais. Então, guarde aí. Primeira categoria, direito penal substantivo, que é o direito penal propriamente dito, e direito penal adjetivo, que é o processo penal. Segunda categoria, nós temos o direito penal objetivo e o direito penal subjetivo. Direito penal objetivo se refere às regras do direito positivo, ou seja, aos dispositivos de natureza constitucional, aos dispositivos de natureza legal e aos dispositivos de natureza infralegal, como, por exemplo, a portaria do Ministério da Saúde que define as substâncias entorpecentes. É o conjunto das regras constitucionais, legais e regulamentares que compõem o direito penal. É o direito posto, os princípios e leis e regulamentos relacionados à esfera penal. Esse é o direito penal objetivo.
O direito penal subjetivo se refere aos órgãos criadores do direito penal que se manifestam sobre o direito penal sob o aspecto subjetivo, de criação. Quem são estes órgãos? Bom, é o Estado. O direito penal sob o aspecto subjetivo é o Estado, a quem cabe, por intermédio do seu poder legislativo, criar as normas penais, definir as infrações penais, prever as sanções penais e estabelecer as regras que disciplinam a sua aplicação. Cabe ao Estado, por meio do poder legislativo, fazê-lo. Mas este é um direito penal subjetivo positivo. Por que direito penal subjetivo positivo? Porque diz respeito ao órgão incumbido de criar, de fazer acontecer, de tornar existente o direito penal. Então ele é positivo, ele faz direito penal subjetivo positivo. Diz respeito ao órgão encarregado de fazer o direito penal, de criar o direito penal. Portanto, é o poder legislativo, os órgãos legislativos do Estado. E nós temos também o direito penal subjetivo negativo, que diz respeito aos órgãos que negam a existência do direito penal. O Poder Judiciário. Quando, por exemplo, o Poder Judiciário declara a inconstitucionalidade de uma lei, ele está, na verdade, retirando o direito penal de aplicação, retirando aquela regra. Então, direito penal subjetivo negativo. O próprio Estado, por meio do Poder Legislativo, pode exercitar o direito penal subjetivo negativo, quando ele cria uma lei revogando uma infração penal. Então, direito penal objetivo, o conjunto de regras. Direito penal subjetivo, são os órgãos que criam ou extinguem o direito penal, ou determinadas regras do direito penal. O Poder Legislativo cria direito penal subjetivo positivo e também extingue, quando cria uma lei revogando uma infração penal. O Poder Judiciário cria o direito, extingue por meio do direito penal subjetivo negativo. Então, repetindo, categorias do direito penal. Primeira categoria, direito penal substantivo e direito penal adjetivo. Direito penal substantivo é o Código Penal e as leis penais. Direito penal adjetivo é o Código de Processo Penal e as leis processuais. Direito penal substantivo e direito penal adjetivo. Segunda categoria, direito penal objetivo, que são as regras de direito penal, e direito penal subjetivo, os órgãos encarregados do direito penal. Esse direito penal subjetivo pode ser positivo quando cria e negativo quando extingue. Quem cria? Poder legislativo. Quem extingue? Poder legislativo, revogando uma lei, e poder judiciário, declarando-a inconstitucional. Então, esses são os órgãos do direito penal subjetivo, positivo e negativo. Tá claro? Terceira categoria. Aí o bicho pega. Atenção. Direito penal material. Direito penal substancial. Eu acrescento. Direito penal de conteúdo. Tudo a mesma coisa. Direito penal constitucionalista. Direito penal democrático. Direito penal garantista. Põe na tela. De maneira que eles possam ler. Direito penal material, substancial, constitucional,
democrático ou garantista? Fica na tela só ouvindo o que eu vou te falar. É o nosso direito penal. Material, substancial, constitucional, democrático ou garantista. Só é direito penal o que tem conteúdo de direito penal. O Estado não está livre para descrever o que quiser como infração penal. O Estado só pode selecionar como infração penal comportamentos que tenham conteúdo de infração penal. Há, portanto, um limite à atividade incriminadora do Estado. O Estado não pode ser, como pretende a teoria funcionalista, radical ou sistêmica de Jacobs, uma entidade absoluta que escolhe o que quiser como infração penal. O Estado só pode descrever como crime o que tenha conteúdo de crime. Portanto, o crime, obviamente, precisa ter forma de crime. Só é crime o que está previsto em lei. Isso é evidente, é o princípio da reserva legal. O aspecto formal sempre vai existir. Crime é aquilo que está na lei definido como crime. Este é o aspecto formal, tem forma de crime. Mas não basta isso. Não basta ter forma de crime. Não basta estar descrito em lei como crime. É necessário que aquele comportamento, além de estar definido em lei como crime, além de ser crime como aspecto formal, o que é necessário, ele também tem que ser crime sob o aspecto material, sob o aspecto ontológico, sob o aspecto de conteúdo. Ele tem que ter conteúdo de crime. Portanto, este é o direito penal democrático. É o direito penal antagônico ao direito penal totalitário. O direito penal democrático é aquele que estabelece regras, limites ao Estado, para que ele somente defina como crime, na forma, o que tiver conteúdo de crime, a substância. Esse é o direito penal constitucional, porque estes limites ao Estado são impostos pela Constituição. São princípios explícitos ou implícitos, ou estão escritos ou não, que derivam da Constituição. E estes princípios explícitos ou implícitos se aplicam ao Estado, impondo-lhe limites. O Estado só pode descrever como crime que tem conteúdo. Então, muita atenção. Direito penal substantivo e adjetivo, todo mundo sabe. Substantivo é o direito penal, adjetivo é o processo penal. Direito penal objetivo e subjetivo é fácil. Objetivo são as regras do direito positivo, subjetivo são os órgãos que criam o direito penal. Agora, esse direito penal, material, ontológico, substancial, constitucional, democrático, garantista, é o direito penal previsto e exigido pela nossa Constituição. Portanto, está aqui, eu quero inclusive, antes de entrar em Luigi Ferraioli, que é um dos seus maiores precursores, eu diria o seu formulador mais importante, eu queria ler com você, porque é muito importante. Vem comigo. Direito penal material, substancial, constitucional, democrático ou garantista. Somente pode ser criado atuação legislativa ou aplicado atuação jurisdicional. Vou ler de novo com você. Somente pode ser criado atuação legislativa ou aplicado atuação jurisdicional. Corta para mim.
Quando eu digo somente pode ser criado, eu estou querendo dizer, o legislador só pode definir como infração penal, o legislador só pode criar tipos penais, o legislador só pode prever crimes e combinar penas, e quando eu digo só pode ser aplicado, estou querendo dizer, o juiz só pode considerar no caso concreto a existência de uma infração penal. Não é porque está na lei que o juiz vai aplicar essa lei para todas as situações. Não é porque está escrito que furtar é crime, que qualquer tipo de subtração vai ser considerada infração penal. Se for uma subtração de objeto insignificante, está na lei que subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel é furto. Mas se a coisa alheia móvel tiver valor insignificante, o juiz não pode condenar. Não pode aplicar esta lei ao caso concreto. É isso que eu quero dizer. Somente pode ser criado ou aplicado. O direito penal somente pode ser criado, você só pode fazer a lei penal, ou aplicado, o juiz só pode aplicar essa lei penal ao caso concreto. Agora vamos ler direitinho. Somente pode ser criado a atuação legislativa ou aplicado a atuação jurisdicional mediante, lê comigo, primeira linha que está aparecendo aí, mediante a observância de princípios de contenção ao poder punitivo estatal. Estes princípios de contenção, pode voltar lá, impostos pela Constituição Federal, são impostos pela Constituição Federal, com vistas à proteção do acusado contra eventuais abusos ou imposição de penas, aí está escrito penais, penas desproporcionais. Um dos seus maiores defensores, você vai receber o nome direitinho aí, é o italiano Luigi Ferraioli, o qual estabeleceu 10 proposições básicas para esta categoria. São os seus 10 axiomas. Vem comigo. Então, o direito penal de conteúdo material, substancial, constitucional, democrático, garantista, é o direito penal constitucional, como o próprio nome diz. A partir da Constituição Federal, são irradiados princípios penais que vão estabelecer limites ao legislador e ao julgador. O legislador não pode definir o que ele bem entender como crime. E o julgador, não é porque existe a lei penal que ele pode aplicá-la para qualquer situação. Ele tem que analisar o caso concreto. Estes princípios contendores, esses princípios que contêm o poder punitivo estatal, manifestado no plano abstrato, poder legislativo, e no plano concreto, poder judiciário, estes limites são impostos pela Constituição. Por isso se fala direito penal constitucional. São princípios constitucionais do direito penal aplicáveis ao legislador e ao operador do direito, estabelecendo mecanismos de controle de ambos. Isso é para evitar abusos. Isso é para que o direito penal exerça a sua missão de controle social, de pacificação, a sua missão de contenção do Estado, do poder punitivo estatal, a sua missão de só proteger os valores fundamentais, a sua missão de estabelecer um compromisso ético. Como é que o cidadão vai ter algum tipo de compromisso ético com o Estado que o controla apenas pela difusão do temor, se não existem normas que ele considera justas, corretas, que tenham um mínimo de base? Por esta razão, esse direito penal material exige conteúdo, e esse conteúdo é ditado pela Constituição, com vistas a garantir o cidadão. Por isso que é um direito penal material, substancial, porque exige conteúdo para a infração penal. Por isso que é chamado de direito penal constitucional, porque esse conteúdo,
é ditado por princípios que partem da Constituição. Por isso que ele é democrático, porque só existe esse direito penal no Estado democrático de direito. Só do Estado democrático de direito é que partem princípios constitucionais que controlam o conteúdo das infrações. E por isso que ele é garantista, porque ele visa proteger o cidadão contra arbítrios do poder estatal. Bom, o axioma, nós vamos ver daqui a pouco, é muito interessante. Ele diz assim, Ferraioli: não existe pena, ninguém pode ser punido, não há pena sem crime. Concorda? Só há pena se houver um crime. Não há pena sem crime. Não há crime sem lei. A lei é que descreve o crime. Mas não há lei sem necessidade. Claro, o que é necessidade? Eu só vou fazer uma lei para descrever um crime para proteger valores fundamentais. Não é isso? Então, somente se tiver necessidade. Ora, eu não posso fazer uma lei para defender um interesse qualquer. Eu não tenho necessidade do direito penal para defender qualquer interesse. Eu só tenho necessidade do direito penal para defender interesses fundamentais. Só o que é mais importante, os valores mais preciosos. Então, jamais haverá lei sem uma necessidade social efetiva, real, que dê legitimidade a essa lei, que autorize essa lei. Em outras palavras, o legislador não pode acordar e falar: vou definir esse crime. Vai definir esse crime com base em quê? Qual a necessidade efetiva? Qual o bem jurídico, o interesse que ele está protegendo? Qual é o valor que ele tutela? Qual a relevância desta tutela para a sociedade? No que isto vai promover a pacificação social? Porque é importante que essa questão seja trazida para o direito penal e não fique restrita a outros ramos menos agressivos. Só pode haver a lei penal quando existir a necessidade. Então, vamos voltar para o nosso axioma? Não há pena, mas é comigo. Isso. Não há pena sem crime. Não há crime sem lei. Só a lei pode definir o crime. Mas não há lei sem necessidade. Porque o legislador não está livre para fazer o que ele quer. Mas o que vai criar necessidade? Não há necessidade sem o dano, sem a lesão. Só vai haver necessidade quando houver lesão ou perigo de lesão. Mas não há lesão, nem perigo de lesão, sem conduta. É a conduta que cria a lesão ao bem jurídico ou a ameaça de lesão, o perigo ao bem jurídico. Então, não há lesão sem conduta. Mas não há conduta sem culpa. Culpa está no sentido de responsabilidade subjetiva. Não haverá conduta se ela não estiver animada por dolo ou culpa. Se não houver uma força subjetiva impelindo essa conduta adiante. Não há conduta sem dolo ou culpa. Portanto, não há conduta sem culpa no sentido, culpa do sujeito ser atribuída uma responsabilidade subjetiva ao sujeito. Mas não há culpa sem o reconhecimento jurisdicional.
Só haverá culpa se ela for reconhecida jurisdicionalmente. E não há prestação jurisdicional sem que antes exista uma acusação. E não existe acusação sem prova. E não existe prova sem que a defesa a ela tenha acesso. Olha como é que ele vai construindo o sistema de garantias. Não há pena sem crime. Não há crime sem lei. Não há lei sem necessidade. Não há necessidade sem lesão. Não há lesão sem conduta. Não há conduta sem dolo ou culpa, porque não se admite responsabilidade objetiva. Não há dolo ou culpa sem um reconhecimento jurisdicional. Não há reconhecimento jurisdicional sem que uma acusação dê início ao processo. Não há acusação que não esteja respaldada em prova. E não há prova a qual a defesa não tem acesso e não possa se manifestar. Portanto, eu só posso impor uma pena pela prática de um crime previsto numa lei, criada com base numa efetiva necessidade, surgida a partir da proteção de um bem jurídico contra lesão ou perigo de lesão, provocada por uma conduta, animada por dolo ou culpa, reconhecida jurisdicionalmente, num processo que teve início por uma acusação, respaldada em provas efetivas, às quais a defesa teve acesso, foi cientificada e se manifestou. São os 10 axiomas de Luigi Ferraioli. Eu sei que você está morrendo de vontade de ler isso comigo. E sabe que são só 7 linhas. Então nós vamos ler juntinho. Vem comigo. Põe na tela, Amaral. Direito penal material, substancial, só é crime o que tem conteúdo de crime, constitucional, são os princípios derivados da Constituição que impõem esse limite, democrático, só existe no Estado democrático de direito, ou garantista, para proteger o cidadão, tanto faz. Pode chamar qualquer desses nomes. Direito penal material, substancial, constitucional, democrático ou garantista. Somente pode ser criado, se refere ao poder legislativo, atuação legislativa, ou aplicado, se refere ao poder judiciário, atuação jurisdicional, mediante a observância de princípios, está implícito aí que são princípios constitucionais, tá? De contenção ao poder punitivo estatal, impostos pela Constituição Federal, com vistas à proteção do acusado, olha o garantista aí, com vistas à proteção do acusado, contra eventuais abusos ou imposição de penas desproporcionais. Um de seus maiores defensores é o penalista italiano Luigi Ferraioli, o qual estabeleceu 10 proposições básicas a esta categoria. Só lê comigo que você vai receber o material, tá? Em latim certinho. Nulla pena sine crime, não há pena sem crime. Nullum crimen sine lege, não há crime sem lei. Nulla lex sine necessitate, não há lei sem necessidade. Nulla necessitas sine injúria, não há necessidade sem ofensividade, sem que o bem jurídico fique exposto a risco. Nulla injuris sine actione, ora, não há ofensividade sem a conduta. Evidente, se o cara ficar só pensando em praticar o crime, não vai acontecer nada. Nulla actio sine culpa, mas não há ação sem dolo ou culpa. Nulla culpa sine judício, mas não existe dolo ou culpa, eu estou usando culpa aqui no sentido amplo, sem o reconhecimento jurisdicional.
Mas nulla judicio sine accusatione. Não há jurisdição sem acusação. E nulla accusatio sine probatione. Não há acusação sem prova. E nulla probatio sine defensione. Não há prova sem ciência e manifestação da defesa. Pode vir comigo. Então, esse é o nosso direito. É o direito penal garantista. O artigo 1º da Constituição Federal, diz: a República Federativa do Brasil se constitui em um Estado democrático de direito. Do Estado democrático de direito parte um gigantesco princípio que regula todo o direito penal. Esse gigantesco princípio é o chamado princípio da dignidade humana. Princípio da dignidade humana. Do princípio da dignidade humana vão partir vários subprincípios penais, que a gente ainda vai estudar nas aulas seguintes. Estes vários princípios penais que derivam da dignidade humana se assentam no Estado democrático de direito que está previsto na Constituição Federal. Portanto, são princípios constitucionais. Estes princípios constitucionais é que vão estabelecer os limites ao poder punitivo estatal. É que vão definir qual o conteúdo que pode integrar as infrações penais. Esse direito penal constitucional, democrático, garantista, de conteúdo, exige conteúdo, de substância da infração penal, direito penal material, substancial, constitucional, democrático, garantista. Esse direito penal é o direito penal que nós aplicamos. É o direito penal que exige o aspecto formal, não há crime se a lei não o definir. Somado ao aspecto material ou ontológico, mas a lei só pode definir aquilo que tiver conteúdo de crime. Somado ao aspecto sociológico ou dinâmico. Não para defender o Estado, mas para controlar as relações sociais, estabelecer harmonia, pacificação social. Todos esses aspectos integram o nosso direito penal, garantista, constitucional, democrático. Veja que interessante esses 10 axiomas de Luigi Ferraioli. Muito interessante. Não apenas sem crime. Não há crime sem lei. Não há lei sem necessidade. Não há necessidade sem lesão. Não há lesão sem conduta. Não há conduta sem culpa. Não há culpa sem reconhecimento jurisdicional. Não há reconhecimento jurisdicional sem acusação. Não há acusação sem prova. E não há prova sem que a defesa, né, a ela tenha ciência e possa se manifestar. Tá claro? Fique tranquilo que você vai receber tudo isso como material de estudo. Bom, próxima categoria de direito penal. Não esqueça disso, nós estamos estudando as categorias de direito penal, né? Direito penal substantivo e adjetivo. Direito penal objetivo e subjetivo. Direito penal garantista, constitucional, democrático. E agora, o contrário. Direito penal de emergência simbólico e promocional. Estou aqui tentando. Pronto. Põe na tela para eles lerem. D. Direito penal de emergência simbólico e promocional. Vamos lá. Como você percebeu, você vai receber o material, então presta atenção. Direito penal de emergência, o próprio nome diz, é o direito penal de remendo. Vai remendando aqui. Não tem nenhum tipo de planejamento. Vai atendendo a situações episódicas, ocasionais, emergenciais. Estourou uma crise no sistema carcerário, vamos legislar sobre isso. Surpreendemos policiais torturando pessoas, vamos desengavetar o projeto da lei de tortura. Houve um crime hediondo, vamos fazer a lei dos crimes hediondos. Saiu uma matéria na televisão
sobre a superlotação dos processos no Poder Judiciário. Vão fazer a lei de juizados especiais criminais. Ou seja, não que essas leis sejam ruins em si mesmas, é que não há um planejamento estratégico. Vão fazendo tudo atabalhoadamente, como queriam fazer aí há pouco um anteprojeto do Código Penal. Não consultam ninguém. Esse é o direito penal de emergência. O direito penal episódico, o direito penal ocasional, o direito penal que vai resolvendo problemas emergenciais aqui e ali. Infelizmente, o nosso direito penal, ele é garantista, mas lamentavelmente ele é um direito penal de emergência, ele vai sendo feito aqui e acolá. Segundo, o direito penal simbólico, que também se manifesta. Aqui não é um maniqueísmo, nós somos só garantistas. Não, as coisas se misturam, convivem lado a lado. O que é o direito penal simbólico? O direito penal simbólico é aquele que está preocupado única e exclusivamente com um símbolo, um rótulo de efetividade. É o direito penal que vai criando crimes, estabelecendo penas muito severas, mas sem nenhuma preocupação quanto à sua efetividade prática, quanto à sua efetiva aplicação. Leis inexequíveis, leis muitas vezes desproporcionais, leis desvinculadas da realidade, que querem apenas criar uma imagem, um símbolo de eficiência. Esse é o direito penal simbólico. Eu não tolero furto aqui. Muitos estados dos Estados Unidos da América optam pelo direito penal simbólico. Teve no estado do Texas um sujeito que foi condenado a 36 anos de prisão, está certo que em primeira instância, pelo furto de um chocolate. Aqui não tem conversa. Nosso direito arrebenta mesmo. É um direito penal sem qualquer base, sem qualquer estrutura, que não estabelece nenhum vínculo ético, social, que acaba não se destinando à pacificação social, que não tem conteúdo porque não defende valores fundamentais, mas defende qualquer coisa, de qualquer jeito. Passa a ser um direito penal puramente formal. Esse é o direito penal simbólico, despreocupado com a efetividade, apenas com a aparência, com o rótulo, com o símbolo de eficiência. Quase sempre, o direito penal de emergência, não sempre, mas quase sempre, o direito penal de emergência, feito ocasionalmente em situações excepcionais, em situações de emergência, sem planejamento, quase sempre, ele além de emergencial, é também meramente simbólico. E o direito penal promocional. O simbólico, quase que invariavelmente, vem acompanhado também do qualificativo de promocional. O que é o direito penal promocional? É o direito penal demagógico. É o direito penal feito para conter a insatisfação das massas. É o direito penal que pretende suprir deficiências estruturais do Estado, que não tem estrutura para investigar, que não tem estrutura para processar, que não tem estrutura para julgar, que não tem estrutura para prevenir antecipadamente os conflitos sociais, com educação, saneamento básico, com outras medidas. Como falham todos esses mecanismos de contenção, chama-se o direito penal. Tinta no papel para tentar resolver o problema. Esse é um direito penal meramente promocional. Quase sempre, por isso que foram colocados aqui numa coisa só. Entra, vai para a tela. Opa, pronto, vai para a tela. Penal de emergência, simbólico e promocional. Quase sempre o que é feito de emergência é feito apenas simbolicamente, para demonstrar uma eficiência sem preocupação efetiva. E, portanto, é promocional,
feito demagogicamente para conter a insatisfação das massas. Próximo. Outra categoria de direito penal que também pode cair, está muito na moda hoje, estão falando muito nisso. É um direito penal que pretende se antecipar ao crime. Bom, antes de acontecer, já vamos coibir. Então, é um direito penal que eu chamo de tutela embrionária. Vai lá no embriãozinho. Antes daquilo aumentar e virar um crime, eu já vou em cima. E ele alcança não a infração penal especificamente praticada pelo indivíduo. É um direito penal que tutela uma situação perigosa. Tutela relações sociais. Condutas que podem vir a gerar danos difusos ou coletivos. Então, você já vai se antecipando. Então, existem determinadas práticas, determinadas situações que podem levar a um grande dano ambiental lá na frente, que podem levar a uma situação de corrupção generalizada, de desordem econômica ou financeira. Então, existem situações que podem gerar danos coletivos, danos generalizados, danos difundidos por toda a sociedade. Estas situações devem ser coibidas antecipadamente. E é mais importante coibir estas situações do que a própria infração penal. Porque a infração penal é uma consequência destas situações. Então, por exemplo, tem ali o botequim da esquina, toda hora tem homicídio. Mais importante do que condenar o homicida é condenar o dono do botequim que funciona irregularmente ou que vende a bebida alcoólica sem nenhum tipo de critério. O sujeito pediu, vai vendendo, pouco importa, ele vai ficar bêbado, vai brigar na rua e vai matar. Deixa ali sua mesinha de sinuca, onde os bandidos vão ficar combinando a prática de crime, os sequestros. Então, mais importante do que isso, é já punir antecipadamente. Está tendo ali uma movimentação acionária perigosa? Vamos então já punir também isso aqui. Esse é o direito penal de tutela embrionária. Pune condutas capazes de gerar danos coletivos e difusos. É defendida pelo professor alemão Strattenwert. Vem rapidamente para ele. Coloca na tela, filho. Isso. Direito penal de prevenção ou tutela embrionária às relações sociais. Objetiva, punir antecipadamente situações ou relações sociais, bem como condutas capazes de provocar danos difusos ou coletivos. Por óbvio que não tem base garantista nenhuma, proteção pura do Estado. E se preocupa quase que exclusivamente com a proteção do Estado e da coletividade, sem se importar com as limitações do poder de punir. Seu defensor, olha o nomezinho dele, vem depois para você. Strattenwert. Tá bom? Penalista alemão rigoroso. Pronto. Última categoria. Direito penal de tutela não difusa ou coletiva. Essa é defendida pelo catedrático de Frankfurt, famoso, conhecido professor Winfried Hasmer. Hasmer diz: direito penal é para punir condutas individuais, lesões individuais, homicídio, o roubo, o furto, o estelionato, a receptação. É para isto que serve o direito penal. Tutelas individuais, danos individuais, bens jurídicos individuais. Essas tutelas mais difusas poluiu todo um rio, destruiu ambientalmente um oceano, provocou um dano à atividade econômica generalizado. Hasmer entende que tem que sair do direito penal. Não é o direito penal que tem que punir essa lesão difusa coletiva. Ele tem que ser punido por um ramo do direito que não é nem o direito penal e nem o direito administrativo. É um direito sancionador. Está entre o penal e está entre o administrativo. Esse direito sancionador, que é o direito penal de intervenção, ele
não imporá em hipótese alguma pena privativa de liberdade. Não tem pena privativa de liberdade. Ponto, acabou. Em compensação, como ele não tem pena privativa de liberdade, ele tem menos preocupações garantistas. Ele faz um processo mais rápido, mais célere, com menos garantias de defesa e resolve aquela situação. Hasmer entende que desta forma a sociedade ficaria protegida, abrindo mão de uma punição mais rigorosa, abrindo mão de um direito estigmatizante como o direito penal, para em contrapartida ter uma proteção mais efetiva. O problema é que esses são crimes que ofendem a coletividade de maneira ainda mais intensa, porque difusamente pegam todos. E justamente para esses crimes nós perderíamos a pena mais rigorosa, que é a privativa de liberdade. Então, esse é o direito penal de tutela não difusa ou coletiva, chamado de direito de intervenção. Nem direito penal, nem administrativo. Um direito sancionador, que não impõe pena privativa de liberdade, tem menos preocupações garantistas. É o direito que punirá, assim, as condutas que produzem danos coletivos difusos. Note a diferença de critério, né? O Stratenwert, que é o direito penal principalmente para punir as lesões difusas. O Hasmer, que é o direito penal para as lesões individuais. E tirar o direito penal das lesões difusas. Criar um outro ramo de direito. Tá claro? Beleza. Agora virão as questões, o material para você fixar e na próxima aula, fontes do direito penal. Até lá. Estamos juntos e vamos juntos até o final, que será a sua aprovação. Esse é o nosso Ícones do Direito.